Pessoal, administração, primeiro período, CP, Tanga, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade às nossas atividades nesse segundo bimestre, lembrando que na aula passada nós fizemos uma atividade sobre inflação, né? Então, trabalhamos inflação moderada, hiperinflação, inflação de demanda, inflação de oferta. Tá? Agora a gente vai dar continuidade conforme o nosso plano de ensino e hoje o nosso conteúdo específico é sobre a macroeconomia. Nós já vimos no primeiro bimestre a economia geral, a teoria econômica, ciência social que administra recursos escassos para atender as necessidades humanas limitadas. Lembram lá, de um lado, necessidades humanas, de outros fatores de produção, necessidades humanas que são ilimitadas, fatores de produção que são limitados. Daí nós vimos também sobre oferta, demanda e equilíbrio de mercados, isso já faz parte da microeconomia, então uma coisa um pouco mais individualizada. E agora a gente chega no conteúdo no qual a gente vai começar a falar sobre macroeconomia. E o que é macroeconomia? Macroeconomia, passou aqui, trata-se da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos agregados econômicos. Então, a macroeconomia ela vai ver a economia tanto nacional, com políticas nacionais, políticas monetárias, políticas fiscais, que depois a gente vai dar uma olhada mais veemente nisso, tá? Mas também percebemos como a macroeconomia, a comércio internacional, por exemplo, a globalização, ainda mais nesses momentos de pandemia, percebe-se como as situações agravaram-se vertiginosamente com relação a isso. Começou lá na China, a gente até comentou isso em sala de aula, lá na cidade de Wuhan, na China, e depois foi vindo, dando toda esse alarde mundialmente. Isso, infelizmente, faz parte da globalização. Né? Comércio livre entre as nações, mobilidade urbana, as pessoas se movimentando, isso faz com que a economia cresça, mas também, infelizmente, nesse momento aí específico, fez com que a economia ela ficasse cada vez mais enfraquecida. E a macroeconomia ela trabalha essa situação de uma coisa um pouco mais fora dos nossos eixos regionais. Então, entenda um pouco mais a política nacional, políticas monetárias, políticas fiscais, entendendo um pouco mais o ambiente macro, até o comércio exterior, o comércio internacional, aonde percebe-se todas essas situações aí econômicas, tá? E quando nós falamos sobre agregados econômicos, nós temos os agregados dividem-se em alguns temas. Por exemplo, renda é o primeiro. Renda, então, o que as políticas macroeconômicas elas trabalham com renda? A renda a renda do consumidor, a renda do cidadão brasileiro. Então, uma das preocupações das políticas econômicas é aumentar a renda da população, porque aumentando a renda da população, as pessoas tendem a consumir cada vez mais, os empresários tendem a investir cada vez mais, tornando-se viável, lembra-se lá, aquele fluxo circular da economia. Temos em segundo o emprego. Então, sempre as políticas macroeconômicas se preocupam com renda e também com o emprego. É a geração de emprego, é aumentando essa taxa de empregabilidade, diminuindo a taxa de desemprego. Hoje no Brasil, infelizmente, está aumentando cada vez mais essa taxa de desempregados, mas uma das principais objetivos do governo ou de políticas macroeconômicas dos países são esse seguro ou essa segurança no emprego dos trabalhadores, tá? Temos o produto nacional, o produto em si acabado na produção das nossas indústrias,
Se o governo se preocupa com o emprego, também com o desemprego, como a gente pode observar aqui, né? Então, cada vez mais o desemprego também, ainda mais nessa época de pandemia, aí, o desemprego ele vem assolando aí, né, os governantes aí, a sua, a sua capacidade de produção normal. Para que as empresas tenham capacidade de produção normal, ele precisa que tenha os empregados, o capital humano. Investimentos, aquilo que nós já falamos, a partir do momento que uma nação, um Estado, um país não tem investimento, principalmente estrangeiros, infelizmente também não gera emprego, as pessoas não consomem, não geram renda e assim por diante. Estoque de moeda também, uma das metas das políticas macroeconômicas. Poupança, né? O que nós trabalhamos aí com poupança, o que nós temos aí em os nossos arredores aí financeiros. Taxa de juros, então, cada vez mais a preocupação também na macroeconomia, taxa de juros para que nós, como consumidores, não possamos pagar tanto produtos com muita taxa de juros ou pouca taxa de juros. Se preocupa com o consumo dos produtos e serviços na economia como um todo. Balança de pagamentos, então, essa situação de receita e despesas. Nível geral de preços, o que nós vimos na aula passada sobre inflação. Taxa de câmbio, então, cada de vocês aí melhor do que eu sabe como que a nossa taxa de câmbio ela trabalha, ela flutua, todos os dias tem uma oscilação, é 5,70, 5,75, 5,60, 5,50, sempre está oscilando cada vez mais, tá? Então, esses são os agregados econômicos que a política macroeconômica, que as políticas governamentais, elas têm uma preocupação. Então, tudo aquilo lá, renda, emprego, desemprego, poupança e assim por diante. Porque na teoria macroeconômica, elas preocupam muito a curto prazo. Quando você fala a curto prazo em teoria macroeconômica, eles estão falando em desemprego e estabilização do nível geral de preços. Estabilização do nível geral de preços é o quê? Inflação, que nós vimos na aula passada. E desemprego é uma situação de curto prazo, ou seja, sempre os governos, sempre os chefes de Estado, eles tendem a se preocupar com a taxa de desemprego nesse período de curto prazo, ou seja, é para ontem. Não é para amanhã, não é para o mês que vem, não é para o ano que vem, é para ontem. Então, dentro da política macroeconômica, em curto prazo, a preocupação é com desemprego ou geração de emprego e a estabilização da inflação, ou seja, manter-se aquela taxa de inflação que nós vimos na aula passada, moderada, por exemplo, tá? Daí temos a teoria do desenvolvimento econômico, cuida de questões de longo prazo. Então, nós temos na macroeconomia curto prazo, emprego, inflação, e longo prazo, processo tecnológico, ou seja, tecnologia e política industrial. O que é isso? Né? A tecnologia que nós já vimos, sinônimo de produtividade, cada vez mais nós temos esse tipo de preocupação, para que nós sejamos mais produtivos, para que tenhamos mais eficiência na produção. E política industrial, já que o Brasil, cada vez mais a nossa indústria está diminuindo o seu poder operacional, o seu desenvolvimento muito antes, né, dessa pandemia, por causa da indústria chinesa, porque a grande maioria, né, dos nossos produtos, celulares, televisões, grande parte das matérias-primas, ou até mesmo do produto acabado, vem da China. Então, a nossa indústria, muitas vezes, ela precisa de um subsídio para que possa se desenvolver. Então, lembrem sempre, nós temos na macroeconomia, a teoria macroeconômica a curto prazo, ou seja, desemprego e inflação, e o desenvolvimento econômico a longo prazo, que é o progresso tecnológico e a política industrial. Tranquilo? Daí nós temos alguns instrumentos de políticas econômicas. Nós temos política fiscal, sobre a arrecadação e os gastos do governo. Política monetária, sobre
o volume de moeda, sobre a taxa de juros, sobre o crédito da população. Lembra lá de inflação de demanda, que como que o governo muitas vezes intervém para que a população não consuma sempre, ou melhor, não consuma de forma errada. Muitas vezes diminui crédito, diminui taxa de juros, e isso quem faz são os governantes através das políticas monetárias. E nós temos a política cambial e comercial, combate à inflação e equilíbrio externo, saldo da balança de pagamentos equilibradas. O que é esse saldo de balança de pagamentos, né, balança comercial e tudo mais? Exportação e importação, né? Então, cada vez mais nós estamos numa região, principalmente aqui, né, no nosso centro-oeste do Paraná, extremamente agrícola. Então, nós temos, né, o agronegócio como carro-chefe dentro desse, e grande parte desses produtos que saem aqui da nossa região está sendo ofertado, está sendo demandado pelo comércio exterior, através do comércio exterior, né? Nós temos as políticas de rendas, interferências na formação de preços, salários e desenvolvimento econômico. Vamos lá. Então, políticas econômicas são ações tomadas pelo governo que, utilizando aqueles instrumentos, política fiscal, política monetária e assim por diante, buscam atingir objetivos macroeconômicos. Por que eles existem? Porque o governo precisa zelar, né, do bem-estar da população em geral, bem-estar de nós. Então, através dessas políticas governamentais, eles fazem com que nós tenhamos, entre aspas, um bem-estar melhor econômico, o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento do nosso consumo, da nossa renda, ok? Afetar a economia como um todo, e é por isso que sua análise está no campo da macroeconomia. Quando você fala economia como um todo, então a gente fala na economia geral, na economia macro, por isso a teoria macroeconômica. As principais funções do setor poder público: reguladora, provedora de bens e serviços, redistributiva e estabilizadora. A reguladora regula as atividades econômicas mediante as leis e disposições. Então, por exemplo, hoje nós estamos passando um momento totalmente regulador, através desses decretos, tanto municipais, estaduais e federais, onde muitos comércios não podem atender nesse momento, né? Então, esses toques de, entre aspas, toque de recolher, esses lockdown, essas quarentenas, esse isolamento social, faz parte do governo regulamentar através de leis, através de disposições administrativas. Provedor de bens e serviços, então o governo também faz parte, ele provém, né, esses bens e serviços, a saúde, educação, transporte, segurança. Por mais que nós até vimos em sala de aula que isso muitas vezes não chega até nós da mesma maneira como deveria, né? Então, nós não temos muitas vezes uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma segurança de qualidade, um transporte de qualidade, um lazer de qualidade, mas o governo, né, o órgão público, a gestão pública, ele tem como ser provedor desses bens e serviços para a população. Alguns mais, alguns menos, dependendo da gestão administrativa de cada setor público. Redistributiva, então, percebe-se, né, que eles têm uma preocupação em redistribuir a renda da população. Isso é muito utilizado não, né, trabalhado na parte social. Então, muitos exemplos aí, né, de Bolsa Família, de Vale Gás. Então, o governo também faz parte, através das políticas econômicas, essa redistribuição entre a população. E estabilizadora, então, muitas vezes estabilizar taxas de inflação, taxa de desemprego, né, como lá nós vimos em metas da política macroeconômica, uma das metas de curto prazo é o desemprego. Então, muitas vezes eles tendem a fixar uma taxa ou um número que daquilo tem que ser estabilizado, mas, logicamente, lembrando sempre que a economia ela é sazonal e não tem toda essa possibilidade de estabilizar números, ok?
Então, vamos lá, políticas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre políticas econômicas aqui. Então, a política monetária, ela controla a oferta de moeda nas regiões, ela forma a taxa de juros, estabiliza essa inflação. Então, sempre ela trabalha com esses objetivos. E um dos grandes aliados, entre aspas, né, um dos grandes órgãos dentro da política monetária nacional é o Banco Central, na qual ele é o banco dos bancos, onde ele facilita, onde ele oferta produtos, serviços aos bancos comerciais para que os nossos bancos também sejam intermediadores financeiros entre nós consumidores e os bancos privados, tá? Política fiscal, então, como que é feita, né, essa política fiscal? Porque o governo ele visto não, né? Ele é trabalhado, ele é gerido como uma empresa. Logicamente que tem as suas particularidades, mas entra receitas através de impostos e despesas do governo. Então, nós temos as receitas que entram em impostos e despesas do governo. Então, se teve mais receita do que despesas, logicamente que tem o superávit. Se teve mais despesas do que receitas, teve um déficit. Então, o governo sempre trabalha em orçamentos. E o órgão responsável, os instrumentos, o instrumento responsável são as políticas fiscais, né, que trabalham veemente dentro desse segmento, desse objetivo. Temos os impostos diretos e indiretos e as despesas do governo, que são imensas também. Daí temos sempre o governo trabalha com orçamentos, igual nós temos em nossas empresas ou até mesmo nas nossas casas. Nós temos orçamento equilibrado, ou seja, receitas iguais à despesa, orçamento superavitário, ou seja, receitas maiores que a despesa, e orçamento deficitário, receitas menores que as despesas. Política cambial, então, é construída através de taxas, então nós percebemos aí o mercado de câmbio, uma das principais políticas de políticas, principais agentes, né, dessa política de câmbio. Então nós percebemos todos os dias as movimentações aí, principalmente do dólar, do euro e assim por diante, né? Então quem é responsável por esse objetivo de tentar estabilizar essa taxa de câmbio são políticas cambiais através de políticas governamentais econômicas. Temos alguns indicadores, né, econômicos. Um dos mais importantes, né, da área de produção é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é somado durante normalmente um ano, tudo que o Brasil produz, né, todo o que ele produz, isso faz parte daí do PIB. Nós temos hoje em matéria de Brasil, por exemplo, o agronegócio beirando aí entre 25% a 30% do PIB do ano passado. Provavelmente esse ano ele cresça um pouquinho mais. Então sempre nós temos, mas na nossa região aqui, o agronegócio faz parte do PIB quase de 70% a 80%. Então é a soma de todos esses produtos de bens e serviços disponibilizados na economia brasileira durante um ano, tá? A inflação, no que a gente já viu na aula passada, né, nós estamos com uma inflação moderada, logicamente que agora todo esse cenário de pandemia talvez ele mude alguma coisa nesse sentido, mas vamos aguardar as projeções, tá? E temos a taxa Selic, que é o sistema de liquidação de custódia, que é uma taxa básica de juros da economia do Brasil. Então, sempre vocês ouvem falar que o Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, ele se reúne a cada trimestre para discutir se aumenta ou diminui a taxa Selic, que é a taxa de juros brasileira. Lembrando que esse é um dos objetivos de quando o governo tenta frear, né, o consumo da população, aumenta a taxa de juros para que nós não temos acesso muitas vezes ao consumo, diminuamos o consumo para diminuir a taxa de inflação de demanda, tá? Então, pessoal, então isso aqui foi uma breve explanação
sobre macroeconomia, uma introdução. Depois a gente, logicamente, vai ter mais assuntos sobre isso, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo com essas explicações, esse material, e conforme sempre, né, nós estamos conversando via web ou através de grupos de WhatsApp para tirar todas as dúvidas de vocês. Estou à disposição, beleza? Um grande abraço, até a próxima.